Se a vida fosse um tabuleiro, o que definiria o resultado de cada rodada? A sorte, o dado, as circunstâncias? Não, lembra, você está na aliança divergente. No jogo da vida, nós trocamos dados por postura. O que define o quanto você avança, se fica parado ou se volta duas casas, é a postura com a qual você encara a rodada de hoje, não a sorte. E é aí que está, para muitas pessoas, o problema. Porque muita gente ainda joga esse jogo considerando mais as circunstâncias do que a própria postura. Se o dia vem fácil, avança. Se alguém elogia, avança. Mas se algo acontece diferente do que esperava, você trava. Ou, dependendo, volta algumas casas. O que eu quero te trazer hoje é que esse resultado tem menos a ver com o que aconteceu na rodada e mais a ver com o que você fez com o que aconteceu na rodada. Ou seja, com a sua postura. Porque tem gente que quer uma vida nova, mas ainda não conseguiu sustentar a postura conforme atravessa o tabuleiro. Na casa fácil, vira alguém decidido. Na casa difícil, vira alguém perdido. Na casa desconfortável, então, volta para a versão antiga. E depois pergunta, por que a vida não anda? Ela anda, mas volta e para, e anda e para, e volta, e no final parece que você não saiu do lugar. Como você vai sustentar uma vida nova se a cada rodada você muda junto com ela? A conquista de uma vida nova não começa quando todas as casas ficam fáceis. Ela começa quando a sua postura para de oscilar diante dos cenários diferentes. Talvez você já tenha vivido isso. Você começa a semana bem, decide fazer diferente, organiza o plano, está focado e aí alguma coisa acontece. Uma mensagem que não veio, uma resposta atravessada, o dinheiro que atrasou e pronto. Você se desestabiliza. E quando você percebe, já não está mais jogando a partir da vida nova. Está jogando a partir dos padrões antigos. Esse é o risco. Não basta querer uma vida nova. Você precisa sustentar a postura de quem consegue permanecer nela. E olha o que é interessante. Ao longo desse mês, a gente passou pela conquista de si, pela conquista financeira, pela conquista nas relações. Cada semana foi uma casa diferente do tabuleiro, uma nova fase desse jogo. E em cada uma delas apareceu a mesma coisa por baixo. Porque em todas, a pergunta no fundo é a mesma. Você consegue sustentar a postura que a conquista exige? Ou você cai quando a rodada fica um pouco mais difícil? Muita gente quer avançar, mas ainda joga como quem precisa pedir autorização só para estar no tabuleiro, quiçá para conquistar o que deseja. Quer uma relação melhor, mas entra nas conversas engatilhado para discussão. Quer mais dinheiro, mas se comporta como se prosperar fosse um crime. Quer conquistar, mas abre mão da própria postura na primeira pressão que aparece. Não é que você não queira, você quer, mas querer avançar não é a mesma coisa que sustentar a postura necessária para o avanço. A vida nova exige uma postura mais estável do que o seu senso de humor, do que a aprovação dos outros, do que o resultado de ontem. Isso não significa que você vai virar alguém frio, duro, inabalável. Isso seria teatro. Você vai sentir, vai se frustrar, vai cansar, mas isso não é propriamente o problema. O problema é quando você sucumbe a isso, quando você desiste da sua vida por causa disso, em vez de desistir dos padrões. Quando isso vira hoje eu não preciso, porque ontem eu já fiz. Só que a casa do tabuleiro que você está hoje não lembra da casa de ontem. Hoje, ou você avança, ou você trava, ou você volta. Só existem essas três opções. Agiu por culpa? Volta duas casas. Acreditou no medo? Não anda essa rodada. Sentiu um desconforto, mas manteve a postura? Você avança. E lembra, nada disso aqui é motivação. É sobre capacidade, disposição e permissão. É sobre entender que o progresso é mais importante do que o resultado. E se o progresso é mais importante que o resultado, então a sua postura não pode depender do resultado da rodada. Postura não é meramente agir da mesma forma sempre. É fazer o que precisa ser feito independentemente das circunstâncias dessa rodada. Então hoje, antes de começar a rodada, pare e se pergunte: qual é a postura que eu preciso sustentar nesse dia? Porque no jogo da vida não existem dados decidindo por você.
Existe postura. E a postura com que você encara a rodada de hoje definirá se você vai avançar, ficar parado ou voltar 2 casas. Com isso, nesta semana da conquista da vida nova, esqueça os dados, a sorte ou as circunstâncias e foque completamente no que precisa ser feito para você avançar na direção daquilo que você quer. Porque a vida é justa e ela só está te esperando. E aqui, na Aliança Divergente, você pode mais.